Esses são os 3 estágios únicos dentro do caminho do despertar espiritual, dentro do caminho espiritual. Todas as pessoas, por algum momento das suas vidas, já passaram ou ainda vão passar. Sejam bem-vindos, buscadores, a mais um vídeo, e hoje eu vou te contar os 3 estágios que todas as pessoas elas vão passar dentro do caminho espiritual rumo ao Nirvana, ao despertar espiritual verdadeiro, absoluto. Todos vocês ou já passaram, vão se identificar em algum ponto aqui ou vão passar. Depois vocês me contem aqui nos comentários em que estágios vocês consideram que vocês estão atualmente. Eu vou te falar, o terceiro é o estágio em que menos pessoas estão, e muito disso é porque elas nem compreendem o que é realmente despertar espiritual, o que é realmente, qual o objetivo mais profundo da busca espiritual. Então vamos lá. O primeiro estágio que todas as pessoas já passaram é a espiritualidade grosseira. Eu chamo de espiritualidade grosseira, o primeiro estágio. Nesse estágio, a gente busca Deus, a gente busca a espiritualidade, a gente busca as deidades espirituais com o objetivo de melhorar nossa vida material. Então a gente acende vela, a gente acende incenso, a gente vai na igreja, a gente faz reza. Pra quê que a gente faz isso? Pra conseguir ter uma vida melhor, uma vida material melhor, pra gente conseguir ter um relacionamento melhor, pra gente, às vezes, prejudicar uma pessoa que a gente não gosta. Então, nesse estágio, a gente tá usando a espiritualidade de forma a tentar manipular, pra que a gente tenha uma vida mais confortável a nível mundano. Muito daquela frase, né? As pessoas, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos. Então, nesse estágio, as pessoas, elas não estão buscando a espiritualidade com o coração puro. Elas não estão buscando a espiritualidade porque elas querem conhecer a Deus, elas querem conhecer quem elas são de forma mais profunda. Elas estão buscando a espiritualidade simplesmente como um gênio da lâmpada que realiza desejos. Eu quero isso, tenho que acender reza, eu vou fazer uma oração porque eu quero aquele emprego, eu quero aquilo. Então, esse é o estágio que a maioria das pessoas se encontram e elas acham que isso é espiritual, isso é espiritualidade. Quando, na verdade, isso aí é mais um gênio da lâmpada. Se aparecesse um gênio da lâmpada, seria mais fácil ali dessa pessoa ela se converter a essa nova religião. Então, esse é o primeiro estágio da espiritualidade grosseira, onde a gente usa da espiritualidade para conseguir atingir os nossos objetivos materiais apenas. A gente não tem nenhum tipo de interesse mais profundo na espiritualidade, no que se tem para oferecer, na profundidade disto. O segundo estágio é o que eu chamo de espiritualidade sutil. Esse é o estágio que muitas pessoas, elas têm experiências, começam a ter experiências espirituais. Elas fazem lá uma meditação guiada, elas começam a frequentar certas religiões, certas tradições espirituais, e elas começam a ter experiências místicas. Não porque ela teve um sonho com Jesus, ela teve um sonho com Buda. Inclusive aqui, muitas pessoas começam a usar ayahuasca, alucinógenos, inclusive, para conseguir acessar esses reinos sutis, né, da mente. E daí eles começam a ter várias experiências. Então aqui é muito comum as pessoas elas relatarem, não, eu sonhei, ou eu tive experiência de que eu era um com o todo, eu era tudo, o universo, ou eu vi não sei que deidade num sonho, falou isso pra mim. Então, esse tipo de espiritualidade, a pessoa ela começa a se achar diferente, especial, porque ela tá acessando esses estágios, e ela acha que ela tá tendo uma espécie de evolução, quando não necessariamente isso é verdade. Porque aqui ela ainda não alcançou o terceiro estágio, que é o verdadeiro objetivo da espiritualidade. Aqui a pessoa, ela busca experiências por ter experiências. Então existem pessoas que querem desenvolver poderes, que querem manipular a realidade, que querem fazer cocriação, às vezes até conseguem fazer algumas coisas, mas é simplesmente aquilo por um fim em si mesmo. Elas querem experiências por terem experiências. Inclusive, eu já observei, às vezes, um padrão de baixa autoestima dessas pessoas. Elas não se sentem que elas realizaram grandes coisas em outras áreas da vida e elas vão para esse tipo de espiritualidade como uma forma de refúgio. Não, pelo menos eu sou diferente porque eu faço projeção astral. Pelo menos eu sou diferente porque tenho sonhos lúcidos. Pelo menos eu sou diferente porque eu sou um mago que manipula todos os elementos e a realidade. Então, esse é um estágio que é muito perigoso, porque o ego espiritual, ele pode nos iludir muito. Não porque eu manipulo as coisas, não sei quem, então eu sou mais especial do que a pessoa que não é espiritualizada de forma nenhuma. Então esse é o segundo estágio, que ele tem esse poder de ilusão muito grande, ele é muito sedutor, de ver que a gente está caminhando mais do que os outros, que a gente está em um estágio mais avançado que os outros, porque a gente tem experiência X ou Y. E por que isso ainda não é evolução espiritual? Porque mesmo se você sonhe com Jesus, mesmo que você sonhe com Buda, ainda são experiências ligadas aos 5 sentidos, que a gente chama de 5 skandhas, ainda está no domínio da mente comum, por mais que não pareça, por mais que ela pareça um pouco mais sutilizada, por isso que eu chamo de espiritualidade sutil, mas ela ainda está no domínio dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles ainda estão presentes nessas experiências. E daí, para finalizar, a gente tem o último estágio, que é o
ponto-chave do caminho espiritual, o objetivo mais profundo, a espiritualidade que eu chamo de espiritualidade autêntica, que mostra em si mesmo com grande clareza qual que é o seu verdadeiro objetivo. O objetivo do caminho espiritual é ter experiências místicas? É eu usar a espiritualidade para conquistar as minhas coisas no nível mundano? É muito mais do que tudo isso, é óbvio isso. Então qual que é o terceiro estágio do despertar espiritual? É o que eu chamo de espiritualidade transcendente. Esse é o estágio que geralmente começa quando o buscador ele começa a se questionar, a ver mesmo esses dois tipos de espiritualidades que eu citei e começa a perceber que nenhuma das duas traz preenchimento de verdade, nenhuma das duas, nossa, que interessante, eu tive sonho lúcido, eu tive projeção astral, eu uso a espiritualidade para manifestar as minhas coisas a nível material, mas mesmo assim não me sinto preenchido, não sinto que ainda é isso que eu estou buscando. Nesse ponto, o buscador ele começa a se voltar para o objetivo mais profundo da espiritualidade. Primeiro ele começa com esse questionamento, nada me preenche, nem a nível material, nem a nível espiritual, todo tipo de espiritualidade que eu já vi, eu já tô decepcionado, eu vejo as pessoas indo para as religiões atrás de bênçãos, atrás de coisas, e eu quero alguma coisa mais profunda do que isso, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer a verdade suprema. Então isso é um sinal maravilhoso, né? Do terceiro estágio. E, geralmente esse estágio ele começa com uma contemplação profunda da realidade, de que não importa o que a gente consiga, é impermanente. As pessoas que a gente acha que é feliz não é feliz de verdade, tá sofrendo ali a nível emocional. Então a gente começa a contemplar o quanto que essa realidade ela é permeada por sofrimento, pela impermanência. E não necessariamente com uma abordagem pessimista, mas uma abordagem realista de ver as coisas como são. E daí a gente começa a perceber, poxa, não apenas eu, mas todos os seres, eles estão nessa condição de sofrimento, nessa condição onde eles não conseguem manter o que eles querem, não conseguem se afastar muito tempo do que não querem. Todos estão condenados à morte, à impermanência, ao envelhecimento. E nesse estágio, a gente começa a desenvolver uma preocupação genuína em como se libertar desse ciclo. Esse foi, inclusive, como o Buda começou no caminho. Ele começou a perceber que ele e todos os seres estavam nesse emaranhamento que a gente chama de samsara, condenados ali, de certa forma, ao sofrimento, à ilusão, à impermanência. Depois ele foi ver que, na verdade, não está necessariamente condenado. Existe um caminho para se libertar do sofrimento, existe um caminho para se libertar dessa existência cíclica, dessas experiências duais de prazer e dor. Existe um caminho, então a gente não está condenado. Condenado no sentido de que todos os seres, eles estão passando por isso. Mas existe um caminho, e esse é o caminho espiritual que a gente segue. Então, nesse estágio, a gente se volta ao verdadeiro propósito da espiritualidade, que é o quê? Se libertar desse ciclo de sofrimento, desse ciclo do sofrimento interno, principalmente, que é das aflições mentais, dos venenos mentais que geram todo o ciclo externo de sofrimento. Ele começa primeiro na mente, ignorante de sua verdadeira natureza. Então, qual que é o objetivo profundo desse terceiro estágio? Retornar, desvendar, limpar e reconhecer essa verdadeira natureza perfeita que já existe dentro de cada um de nós, que a gente chama de natureza búdica, de iluminação, de nirvana, mas que por nossa mente estar ignorante dessa própria natureza, por causa de todas as aflições mentais, da ignorância, dos obscurecimentos, a gente não consegue perceber. Então o objetivo da espiritualidade transcendente, do terceiro estágio, eu não estou mais buscando a espiritualidade porque eu quero satisfazer meus desejos, não estou buscando a espiritualidade porque eu quero me sentir diferente dos outros, quero ter experiências para ser diferente, para ficar viajando na maionese, não tem praticidade nenhuma muitas vezes. Eu estou buscando porque eu quero uma solução para o sofrimento e encontrar a fonte da felicidade para mim e para os outros. Eu quero saber quem eu realmente sou. Quero desvendar essa natureza perfeita que todos os mestres de muitas tradições apontam de formas diferentes. Então é nesse ponto que o buscador espiritual, ele se volta para o terceiro estágio. Muitos buscadores podem ter passado pelo primeiro, pelo segundo, e depois entram pelo terceiro. Alguns buscadores já vão direto para o terceiro, outros vêm do segundo para o terceiro. Então existem muitos tipos de buscadores até chegarem nesse estágio, que é a espiritualidade transcendente. Então aqui a prática espiritual que a gente utiliza para conseguir superar o sofrimento, para conseguir superar o samsara, esse ciclo de sofrimento, de aflições mentais, emocionais, é a meditação, que a gente chama aqui dentro da Renkai, no caminho Shindo, de Jinshin. As práticas de meditação. E não só as práticas de meditação, mas a gente tem toda essa abordagem filosófica de contemplação do sofrimento, de geração de compaixão pela condição que todos os seres se encontram e pela motivação de superar o sofrimento, de superar a causa do sofrimento, de superar essa dualidade, de superar toda essa existência, essas percepções errôneas que nos causam sofrimento, não só para nós, mas para que dessa forma a gente possa beneficiar todas as pessoas. Esse é o princípio da compaixão que também a gente pratica aqui dentro do caminho Shindo. Não é só uma busca interna e egoísta para mim, só para mim me libertar do sofrimento, mas para que, pelo desenvolvimento da minha própria mente, do meu próprio coração, eu possa me tornar capaz de ser uma fonte de benefício para as outras pessoas também, de ajudá-las, de guiá-las também a esse estágio de felicidade absoluta,
que é o verdadeiro objetivo da espiritualidade, que é retornar a esse estado de felicidade perfeita, que não depende de nada externo, estágio de iluminação, de despertar genuíno, despertar espiritual, o verdadeiro despertar espiritual. Então aqui a gente viu os 3 estágios de meditação, recapitulando: estágio 1, espiritualidade grosseira, a gente usar a espiritualidade, usar das rezas, usar dos rituais, usar das velas, de todas essas coisas externas para conseguir bênçãos materiais, para conseguir melhorar nossa vida samsárica, nossa vida mundana. O segundo estágio, a espiritualidade sutil, onde a gente está buscando as experiências espirituais por ter experiências espirituais. Simplesmente ali como uma forma de se sentir diferente, muitas vezes, de obter autoconhecimento que, a nível último, não vai levar a um despertar espiritual verdadeiro, porque ainda está condicionada a experiências dos 5 sentidos da mente comum, por mais espirituais que elas possam parecer. Ainda elas não são capazes de liberar a mente da ignorância das aflições mentais e emocionais. Como que a gente sabe disso? Se a pessoa tem essas experiências místicas, quando ela volta, ela continua com as aflições, ela continua com as mesmas ansiedades, com o mesmo vazio, com a mesma depressão, de que serviu, de que libertação aquilo realmente trouxe a ela? E o último estágio, a espiritualidade transcendente, que é o quê? Que é o verdadeiro objetivo da espiritualidade, onde a gente busca romper com essa roda de sofrimento interno e externo, que a gente chama de samsara, e busca retornar, realizar esse estágio, esse estado da natureza da mente perfeito, que a gente chama de nirvana, iluminação, paz definitiva, paraíso interno, como vocês queiram chamar. Agora me conta aqui, qual estágio que vocês estão? Vocês se reconheceram? Vocês já passaram pelo primeiro, pelo segundo estágio? Como que está a jornada espiritual de vocês? Onde que vocês estão? Se vocês querem também saber mais sobre a espiritualidade autêntica, sobre essa espiritualidade transcendente que a gente falou aqui, eu convido vocês a se inscreverem no canal, seguirem a gente também no Instagram, no TikTok, onde a gente posta conteúdo diariamente sobre espiritualidade, e vejo vocês no próximo vídeo.